Olá, seja muito bem-vindo e se você que me assiste gosta de boas histórias, o seu lugar é aqui. Fique conosco. E no programa de hoje você confere a história de um artista que traça a hiperrealidade em suas obras. Rafael D'Ambrossi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco hoje. Olá, muito obrigado. É muito legal estar participando e recebendo vocês aqui no meu ateliê, na minha casinha. Muito obrigada. Rafael, compartilha conosco um pouquinho da tua história e de onde vem essa tua veia artística, essa tua sensibilidade com que tu retratas o ser humano. Bom, eu acho que dentro da minha família sempre teve, assim, algumas questões relacionadas à arte e a desenho. Não tão diretamente, mas meu pai é projetista, então sempre teve essa questão de desenhos. O meu padrinho é publicitário, ele me dava as revistas de desenho, né, para eu tentar aprender a desenhar. A prima do meu pai também trabalhava com educação artística, meu bisavô trabalhava com escultura em madeira, então sempre teve um pouquinho disso, né? E eu tive uma sorte muito grande, assim, com meus pais, que eu fui a primeira criança da família, então eu meio que tinha tudo que eu queria, assim, era muito bom. E eu quis fazer vários cursos, e eu não sei porque eu quis fazer um curso de desenho. E lá pelas tantas eles me matricularam no curso de desenho, e ali eu descobri que eu podia trabalhar com isso, né? Até então meu sonho era ser paleontólogo. Eu queria muito ser paleontólogo, só que, enfim... Escavar os ossos. Escavar os ossos, essas coisas assim. Eu sabia o nome de todos, dinossauros bonitinhos. E aí quando eu fiz o curso de desenho, me apaixonei por isso, descobri que eu podia trabalhar com isso. A minha professora na época no ITC era a Nádia, e eu fiquei assim meio fascinado, porque tipo, ela era uma pessoa que ganhava vida fazendo isso, né? E eu pensei que de repente podia ser esse o caminho, né? E aí comecei a trabalhar e sempre tive muito apoio em casa para isso. Os primeiros desenhos eu fiz na escola, muitos assim eu troquei por lanche ou vendi alguns desenhos, mas muito pouquinho, até que eu entrei para a faculdade. Daí quando eu entrei para a faculdade de artes eu comecei a dar aula, onde eu tinha feito meu primeiro curso, que era lá no ITC. Eu comecei a dar aula lá, dei aula 5 anos de desenho e depois eu saí de Caxias. Mas foi... assim, sempre tive muito apoio dentro de casa, ainda mais por essas referências também, então eu consegui desenvolver bem o meu trabalho, né? E lá no curso de desenho, quando eu fiz no ITC, uma coisa que eu aprendi lá era a questão do detalhe, de você se aprimorar no detalhe, de tu trabalhar com esmero e desenvolver a paciência. Então, desde então, é uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, assim. Eu sou bem chato com o meu trabalho, gosto muito do detalhe. Pra mim nunca tá bom. Eu sempre acho que, tipo, tá faltando aquilo lá. Sempre tá faltando, sempre pode melhorar. Mas eu acho que o artista que chega naquele ponto que fala, ok, agora meu trabalho atingiu o seu nível máximo, eu acho que falta coisas para esse artista desenvolver, porque a arte ela sempre em mutação. Eu acho que tu pode chegar num ponto onde tecnicamente eu tô bem, ou ok, desenvolvi minha temática, é por esse caminho, mas por menor que seja o assunto, por mais detalhado que seja, tu tem muito a desenvolver sempre, né? Então, assim, quando o cara chega naquele ponto que diz, ok, já fiz tudo que eu podia, eu acho que daí não. Acho que tu tem sempre muito para fazer, né? E é mais ou menos isso que eu tenho feito no meu trabalho, assim. E o teu diferencial no mundo das artes é exatamente retratar o ser humano, não somente com a tinta tradicional, mas tu trabalhas com caneta esferiográfica. Tu fizeste até um estudo. De onde veio essa tua ideia de trabalhar com caneta esferiográfica, desenhar com caneta Bic? Vem da falta de paciência, na verdade. Porque quando eu trabalho com lápis, né, tu trabalha com 5, 6 lápis, e esfuminho, e borracha, e borra, e não sei o quê. E é um saco, assim, eu não gosto muito. Eu gosto das coisas prontas, rápidas. Até pintura, eu comecei a fazer curso de pintura, mais ou menos na mesma época que eu fiz o curso de desenho, com o William Marques, que é um pintor mineiro que mora aqui em Caxias. E eu aprendi com tinta a óleo, e aprendi muito bem, ele foi um ótimo professor. Mas eu também não tenho muito saco para tinta a óleo, porque ela demora semanas para secar, ainda mais no inverno aqui de Caxias e tal. Então eu optava daí por voltei a trabalhar com tinta acrílica, porque tu pintava e era rápido, né?
E no desenho, eu optei pela caneta porque tu riscava e estava pronto. Não tinha muita firula, sabe? E quando eu dava aula lá no ITC ainda, às vezes tu passava tudo para os alunos, tu ficava naquela manutenção de olhar aqui, ver, corrigir, responder alguma coisa, mas passava uma boa parte inerte, assim. Então eu desenhava com a caneta que eu tinha na época, que era caneta Bic mesmo, a preta até, porque era rápido, porque era para passar um tempo ali, porque já saía um produto pronto. Não tinha que passar fixador depois, não tinha que... era rápido, e foi por isso. Aí eu desenvolvi um trabalho com a caneta. Lá no Rio eu fiz uma primeira exposição em 2006, quando eu fui para lá, que era só com desenhos de caneta Bic preta. Só que a caneta Bic preta ela não dava um efeito assim esperado de ser uma caneta, né? Os desenhos daquela época foram muito legais porque eram mais surrealistas, era uma viagem meio louca da transição de sentimentos e uma paranoia bizarra, enfim. E aí chamava atenção por isso. As pessoas achavam que o desenho era feito com nanquim ou qualquer outro material mais clássico. Menos com caneta. Caneta não. Quando eu comecei a trabalhar com a caneta Bic azul é que as pessoas começaram a chamar a atenção por ser Bic azul. Mas eu comecei a fazer isso muito por conta da observação de outros artistas. Naquela época eu achava que eu estava fazendo uma coisa incrível, né? Tipo, nossa, ninguém mais no universo vai estar fazendo isso, só eu, né? Tipo, super inovador, bem tolo. Aí com as questões de redes sociais e Facebook principalmente, assim, conheci muita gente. Tem muita gente anônima por aí que faz desenhos incríveis. E tem um artista chamado Juan Francisco Casas que desenha com caneta Bic, que é minha grande inspiração, assim. Ele tem uma questão de realismo muito forte. Tipo, meu sonho é chegar aos pés dele, assim, em questão de desenho. Então, eu acho que quando eu conheci o trabalho dele, eu comecei a querer desenvolver com essa questão da Bic azul e buscar bastante o realismo. Vi que era possível. Mas tudo começou por falta de paciência. A maioria dos teus desenhos com caneta, se não todos, eles retratam sempre a figura do ser humano, mas com o espaço sempre vazio ou em branco no fundo. O porquê desse espaço vazio nas tuas obras? Soma um pouquinho de vários fatores, né? Que nem eu te falei ali daquela minha primeira exposição, os desenhos, eles retratavam sentimentos, então eram figuras humanas perdidas no espaço, então realmente não tinha o fundo, era só um ou dois corpos dançando no papel para fazer essa sensação da transição dos sentimentos e tal. E essa característica acabou ficando um pouco, né? O trabalho que eu faço hoje com a caneta, eu deixo o fundo ou branco ou todo pintado com caneta Bic mesmo, para, primeiro, chamar atenção para aquela figura central, para não ter distrações em questão da figura, para que o corpo expresse o que ele tem para expressar. E também um pouco da questão da sensação dele estar só naquele espaço, mas também aquele espaço que é em branco ou que é escuro pode ser um novo universo a ser criado. Então, soma um pouco disso tudo, né? E eu gosto realmente de chamar bastante atenção para essa figura mesmo. Então eu tento eliminar todo o fundo e trazer um pouco dessa sensação daquela forma estar sozinha ali, onde não tem nada, mas ao mesmo tempo pode ter tudo. Então fica um pouco ambíguo nessa questão. Eu tenho trabalhado muito com modelos. Os desenhos atuais, para eu conseguir fazer esse realismo, eu preciso fotografar pessoas, para então pegar essas fotos, fazer um trabalho em cima e aí fazer o desenho, né? O desenho em cima das fotos. Isso. Isso, normalmente são amigos meus ou conhecidos que aceitam posar. Então a galera vem aí, tira a roupa, a gente faz as fotos, eu não mostro as fotos pra ninguém, né? Assim, ficam comigo. Pelo menos até eu produzir o desenho, depois eu elimino as fotos, né, pra não ter problemas. Usa a foto como referência. A gente normalmente, quando vem o pessoal, a gente faz umas 15 fotos, assim. Porque até a pessoa estar à vontade em estar ali nu na frente da câmera, demora um pouquinho. Aí a gente chega no resultado, eu pego as fotos e uso elas como referência para produzir o desenho, para chegar no tal do realismo. Então, eu costumo pegar fragmentos dessas fotografias ou a imagem inteira e jogo no papel, brincando um pouquinho com essa questão do fundo. Às vezes branco, às vezes preenchido,
Mas esse fundo ele não é um total vazio, ele acaba fazendo parte do desenho. Então, dependendo do que o modelo me traz, no sentido da pose, do que a gente vai buscar, acaba se trabalhando nesse fundo também. E como tu falaste no início, tu fostes morar fora de Caxias, tu fostes para o Rio de Janeiro, onde tu viveste por 7 anos. E lá tu conseguiste fazer a tua primeira exposição individual em 2006. Como é que foi essa experiência para ti, essa nova etapa? Bom, foi meio uma loucura, porque eu saí de Caxias no início de 2006, cheguei lá dia 6 de fevereiro de 2006, um pouquinho antes do carnaval, né, quando começou minha paixão pelo carnaval. E eu fui assim, com R$600 no bolso, sem lugar para ficar, com meu currículo na mão. E seja o que Deus quiser. Eu fui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu fui nessa. Eu fui um pouco influenciado por alguns amigos que eu tinha aqui pro Rio de Janeiro, não sei o quê. Só que pra mim, na minha cabeça, o Rio de Janeiro era... Eu ia levar um tiro assim que eu chegasse lá, né? Porque bala perdida, violência, não sei o quê. Cheguei lá apavorado, né? Desci do avião assim, tipo, vou levar um tiro. Mas, enfim, cheguei e morei 7 anos, acabei ficando 7 anos lá. E foi muito bom, conheci muitas pessoas. O bacana do Rio de Janeiro é que tu conhece pessoas de todos os lugares, do Brasil e do mundo. Então tu acaba fazendo amizades em várias partes do mundo, no mesmo lugar, sabe? E cheguei, fui como todo turista ou pessoa que está chegando no Rio de Janeiro, tu já vai morar em Copacabana, só para tu ver o que é bom para depois tu ir para outro lugar, né? Que é o que acontece. Morei lá um tempinho, daí nesse período eu fiz essa exposição com os desenhos que eu tinha feito aqui no ITC ainda, quando eu desenhava com a minha canetinha Bic preta, né? Fiz mais alguns lá. E como foi uma fase de transição, assim, de sair da minha cidade, de sair de perto da minha família, que a gente sempre foi muito ligado, e para o Rio de Janeiro, eram muitos sentimentos. Então foi bem trabalhado essa questão naquela exposição. Nisso eu já comecei a trabalhar, e foi na Barra da Tijuca também, que era um lugar assim, longe pra caramba, então até chegar lá e tal, mas foi bem legal, a exposição foi um sucesso, assim. E aí eu parei, eu fiz a minha outra exposição, acabou sendo só em 2011, aqui em Caxias, com a Mona, que é a minha parceira, que ela me obrigou a fazer alguma coisa, tipo, meio que me deu uma chinela, vamos fazer e tal. Aí eu fiz, assim, foi bem legal, e eu acabei trazendo pra cá, porque lá eu fiquei envolvido com outras coisas. Eu fui pro Rio para trabalhar com arte, mas na verdade eu trabalhei com arte de uma certa maneira, mas não da forma como eu queria. Eu estou fazendo aqui em Caxias agora o que eu queria ter feito quando eu fui para lá, né? De ter meu ateliê, de dar aula, de trabalhar. Mas quando eu cheguei lá, eu acabei... Tanto que eu fiz essa exposição já de cara, né? Mas eu acabei indo dar aula numa ONG, por exemplo, que foi quando tu dá aula, tu acaba aprendendo muito mais do que tu ensina. E naquele lugar, na ONG, que era a Ser Cidadão, foi muito mais aprendizado meu do que o que eu fiz para os outros, né? Nós trabalhávamos com adolescentes em situação de risco, que moravam em comunidades locais e tal, e muitos tinham problemas de estarem em comunidades diferentes e pertencerem, entre aspas, né, a estarem localizados em locais de facções criminais diferentes, então eles nunca poderiam ter contato, eles eram inimigos, vamos dizer assim, mesmo sem se conhecer. E nós levávamos eles para dentro dos museus, né? A gente dava aula dentro do Museu da República, onde o Getúlio Vargas se matou e tal, e vários outros museus, mas ele era o nosso foco. Então ali onde eles se encontravam, eles socializavam, tinha um trabalho de cidadania, onde eles tinham que perceber que eles eram pessoas humanos que tinham direito a entrar no museu, que tinham direito a isso, que tinham direito àquele outro, que eles não precisavam ficar presos dentro de certos mundinhos menores, né? E conhecer o outro, principalmente. Então a gente fazia todo um trabalho de busca de identidade pessoal, identidade social, e tínhamos um grupo de arte à tarde, que tinha o Wilson Cardoso, que foi meio que um pai para mim lá, naquele período. Ele me levou para essa oficina de artes da tarde, que é onde a gente puxava os principais talentos das outras oficinas dessa ONG para vir trabalhar ali com a gente na parte da manhã, aliás, desculpa. Só com arte. Então a gente tinha trabalhos de cerâmica, desenho, de pintura. Nós levamos eles a umas 72 exposições, levamos para a Bienal, fizemos 1000 coisas assim. Então acabava sendo um retorno muito forte, muito grande, né? E foi muito intenso aquele período, emocionalmente e profissionalmente. Eu aprendi muito com tudo isso, né? Então, muito além de levar, sei lá,
uma bagagem cultural para eles, vocês acabaram fazendo essa questão de resgatar eles socialmente também, Sim, né? Isso sim. que foi o mais bacana, A ONG acredito. continua lá, ela tem trabalhado cada vez mais, assim, né? Ela existe há uns 20 anos, eu acho. Ela faz um trabalho muito bacana de identidade. Então, a gente usava a arte para você saber quem você é, para tu, assim, te posicionar, né? E saber que você é o Rafael D'Ambros, que você tem valor, que eu sou branco, eu sou negro, eu sou isso, eu sou aquele outro, mas eu tenho meu valor, eu tenho meu lugar, né? Era muito focado nisso, assim, era um trabalho bem, bem bacana. E aí eu acabei saindo da ONG para entrar na Rede Record, que é de televisão, para trabalhar na parte das novelas, como pintor de arte. Foi muito do nada aquilo. Eu simplesmente mandei um currículo e fui, nem sabia que tu podia trabalhar com pintura dentro de televisão, sabe? Mas eu me senti meio culpado, porque eu tava nesse trabalho da ONG que era super bacana, social, né? E de repente eu parti pra rede de televisão, fiquei meio... Ai, tô sendo muito capitalista. Mas foi, assim, aí foi um outro período de aprendizagem. Foi uma aprendizagem mais técnica. Ali, assim, eu fui trabalhar como pintor de arte dentro da cenografia. Éramos uma equipe de 15, mais ou menos 15 pintores, tinha uma certa rotatividade. Mas cada um ele tinha um conhecimento diferente e foram 4 anos daí onde eu aprendi muita coisa. Em questão de técnica, em questão de pintura, desenho, de criar soluções rápidas para problemas, né? Porque às vezes, tipo, chegava a gente, o diretor tá chamando lá no estúdio, tem que pintar, fazer não sei o que nessa parede agora. Meu Deus, se vira. E aí o que tu vai fazer? Tu tem lá assim um pouco de terra, água e um pigmento. Tá? É com isso aqui. Então tu aprendi muito assim, né? Foi um ótimo período assim. E acabei saindo da pintura de arte e indo para assistência de produção de arte, que era um trabalho mais de observação, técnico, bem mais puxado, e acabei voltando para Caxias logo em seguida. Um pouco porque pelos agitos do trabalho, que era muita coisa, estava meio workaholic, assim. Um pouco por questões familiares também, meu irmão tinha ficado doente um tempo antes. Começa 7 anos fora, começa a bater um pouco daquela saudade da família e tal. Daí eu achei que era interessante estar próximo a eles, né? E acabei voltando para cá e agora aqui eu tô fazendo o que eu queria ter feito quando eu fui para lá. Mas o engraçado é que eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui se eu não tivesse vivenciado aquilo. Vivenciado aquilo. Então uma coisa meio que conduziu tudo a outra, funciona né? como tem que ser, assim, né? E esse seu trabalho com caneta esferográfica te rendeu a exposição Humano Esferográfico, que acabou sendo acompanhada pelo Leandro Foscarini, que te acompanhou durante um mês e acabou rendendo um vídeo. Conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre essa exposição e sobre o vídeo também. A Humano Esferográfico, ela foi um teste, vamos dizer assim, foi onde eu joguei tudo ali, assim, no sentido de vou desenhar então e vou desenhar isso aqui, né? Então ela acabou sendo, ela é um ponto de partida para muitas outras coisas que eu ainda vou fazer. Foi, acho que minha primeira, eu fiz o trabalho de circulação na arte também com a Cristiane Marcante e com a Mona Carvalho, né, aqui em Caxias. E aí, mas a Humano Esferográfica acabou sendo oficialmente meu primeiro trabalho aqui em Caxias. E também, como em 2011 a Mona ficou me puxando para fazer aquela exposição aqui em Caxias e eu fiz, essa Humano Esferográfica também ficou me puxando, tipo, vamos fazer, desenho. E aí acabou saindo, né, com ela, que ficou muito legal e eu acho que agora ela vai partir para outras. E o Fosca, que é o Leandro Foscarini, que a gente chama ele de Fosca, ele foi um parceiro muito incrível, porque ele não só veio, fotografou as obras, fotografou o evento, fez todo um trabalho, como partiu dele, né, de fazer um vídeo que era um convite. O convite era um vídeo. O vídeo era um convite, no caso. Convite para exposição, Para no exposição, caso. isso. Seria o vídeo. Então ele acabou fazendo uma animação com uma das obras, que vai render outras coisas depois, futuramente, que a gente já está meio que conversando. E fez um vídeo muito bacana, onde ele ficou um mês aqui, filmando eu desenhar, deixou uma GoPro ali para fazer observar como é que é todo o processo do desenho, fez inúmeras fotos. Era manhã, era tarde, era noite, a gente estava aqui, sabe? Foi um acompanhamento bem longo e bem bacana. E resultou num vídeo principal e outros menores que eram convites para essa exposição, né? Mas ele ficou muito, muito bonito.
Muito lindo. E vai render outros vídeos ainda. Que legal. Eu sei que é difícil perguntar isso para um artista, mas quais foram as tuas obras mais marcantes e por quê? É assim, o que eu vou te dizer? Eu acho que eu posso dizer assim, essa aqui que é do Circulação da Arte, eu acho que é uma das principais, porque foi ela que deu origem à questão dessa pintura da pop, da linguagem mais pop. Então, a partir dela que se desenvolveu todo o trabalho, inclusive Acabaram circulando nos ônibus urbanos. Isso foi um projeto muito bacana, mas foi ela que deu origem para tudo. Então, se essa última exposição aqui na Casa da Cultura da Pop Porn aconteceu, é muito por conta dessa primeira ali que surgiu nesse estilo de pintura. E eu acho que os meus primeiríssimos desenhos em caneta Bic lá, quando eu não tinha muita paciência, também são importantes, assim, porque deram origem a todo do restante, né? Como tu vês o teu trabalho um tanto fora do comum no cenário das artes atualmente? Tem muita gente que me pergunta isso ou coisas relacionadas, mas eu não acho que meu trabalho está tão fora do que tem acontecido. Eu acho que em Caxias ou na Serra Gaúcha, essa questão do desenho com a caneta Bic ou desse estilo de pintura até pode ser uma coisa diferente ou mais inovadora, mas tem muitos artistas que trabalham, especialmente com desenho realista, muito bons. Então eu não considero ele muito tão extraordinário ou tão fora. Assim, eu acho que é mais questão de técnica. Acho que você tem muitas pessoas, então dentro do desenho que eu tenho tentado fazer, usar essa técnica que é bem usada por muitas pessoas e tentar transparecer alguma coisa com ela. Na questão da pintura, eu acho que tu tem o Romero Brito, que falem bem, falem mal, que é sempre aquela polêmica. Ele trouxe muita cor de volta para as questões das artes. Então, essa cor que eu gosto muito de usar na minha pintura e que eu acho que tá retornando, tá voltando e tá as pessoas estão perdendo um pouco de medo do uso das cores. Então, eu estou gostando de estar fazendo parte disso, estar dentro desse caminho, dentro das artes, mas eu não acho que seja que o meu trabalho seja completamente fora do que esteja já acontecendo. Na verdade, eu só estou tentando trilhar o caminho dentro do que já existe ali, no caso, né? E o que te inspira? O que te inspira, seja na tua vida, no teu cotidiano, dentre artistas, o que mais te inspira para a criação das tuas obras? Muitas coisas. Houve um período em que eu tinha que sofrer para poder criar, né? A Olhos nos Olhos, quando a gente fez, era muito engraçado, porque eu chegava em casa da Record e botava a Maísa para ficar bem triste, daí eu pintava um quadro. Depois eu botava a Shakira para me animar de novo, para voltar para a vida. Então, teve um momento que era isso. Eu acho que meu trabalho se desenvolveu muito. Essa questão sentimental, ela é muito forte. O que eu sinto no momento do que acontece na minha vida, o que eu sinto, inevitavelmente vem pro trabalho, sempre. Se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu passei por experiências boas ou ruins, isso vai estar sendo refletido no trabalho que vai ser criado. Muitas vezes eu vejo, quando eu faço as fotos com os meus modelos, eles me dizem o que vai ser desenhado pelo próprio corpo deles e muitas vezes eu quero alguma coisa e aí o trabalho vai sendo criado aos poucos na minha cabeça. Então, dependendo do que está acontecendo na minha vida, esse trabalho vai sendo influenciado pelo meu próprio sentimento. Mas uma coisa que é muito forte é a questão do erótico e da marcação do corpo em si. Tanto na pintura da Pop Porn, que foi a última exposição que eu fiz aqui na Casa da Cultura, né, com a pintura acrílica, quanto no desenho com caneta Bic, né? Acho que o meu último desenho que eu fiz foi esse, inclusive, do São Sebastião, que apesar de ser um santo, ele acabou trazendo bastante uma questão erótica, né? Então, o erotismo e o sentimentalismo, vamos dizer assim, são muito presentes e eu acho que é o que move bastante o meu trabalho, nas duas linhas. E para fechar, se tu pudesse te definir em poucas palavras, quais seriam elas? Eu trabalho com desenho, eu não sou bom com palavras, eu poderia fazer um desenhinho, acho que me ajudaria mais. Muito obrigada por compartilhares o teu talento, as tuas histórias aqui conosco. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, o prazer foi meu, né? Eu achei o máximo.
revendo algumas histórias, assim. Muito obrigada. E o nosso bate-papo de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vejo você na próxima. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau.